Prisioneiros passam as suas vidas amarrados em uma caverna com uma parede à frente e às costas uma fogueira. Ali os presos dão nome às sombras e aos ecos de objetos que eles nunca viram. Depois de liberto, um dos prisioneiros conhece o mundo real e, maravilhado, ele volta para dar as boas novas aos outros prisioneiros que não reconhecem o seu próprio amigo. Só veem sombra e ecos. Esse é o famoso mito da caverna de Platão. O nosso assunto de hoje são os mitos. E quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é o consagrado professor Muniz Sodré. Muniz, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Que privilégio. Rapaz. Obrigado pelo convite. Vamos bater papo. Pois bem, para a gente começar na mesma página, nosso espectador seguir com a gente nesse papo, o que é um mito? Qual é o conceito de mito? Olha, o mito é uma maneira de você dar a conhecer o mundo e viver também esse conhecimento. Então, diante do mundo, você pode explicar ou você pode simplesmente revelar o mundo. Se você revela o mundo, você está na esfera do mito, aí você narra o mundo. A explicação do mundo pressupõe uma argumentação, é um discurso não necessariamente narrativo, digamos, o discurso da ideologia. É também uma configuração, um certo tipo de revelação do mundo. Mas a ideologia é um mito que não se deixa mais narrar. É um mito que não é mais contado. Com um aspecto mais teórico, seria? Mais teórico, mais racional, mais lógico. Então, nesse trecho do mito da caverna que você leu, você tem dois níveis de mito. Você tem o mito já pronto, narrado por Platão, o mito já está constituído, mas dentro do mito você tem, de certo modo, uma definição dele mesmo. Essas sombras e esses ecos é a visão que o racionalismo lógico, já está na esfera de Platão quando está narrando, acha que o mito é. O mito, portanto, é sombra e eco. Que reflete, digamos, corre uma visão que o grupo que construiu o mito tem e reflete também um certo modo de se apropriar do real, de se apropriar do mundo. E se apropriar de que modo? De modo ambivalente, de modo ambíguo, não necessariamente claro e racional. Mas ele é constitutivo, porque, no fundo, nós somos sempre ambivalentes, nós temos relações ambivalentes com o mundo e o mito nos cria. O mito nos institui. E sustenta culturas. E sustenta a cultura de modo mais forte do que a ideologia. Porque é mais fácil de passar? É mais fácil de passar porque ele é narrativo, ele pode ser dançado, ele pode ser vivido, ele pode ser cantado e ele pode ser até escrito. Ele pode ser escrito. De certo modo, a literatura moderna é uma escrita de quando o mito foi abandonado em suas formas narrativas. Quando a narrativa oral deixou de ser predominante, a escrita assumiu para constituir um sujeito claro e definido, que é a pessoa no Ocidente. A pessoa no Ocidente foi, de certo modo, constituída pela literatura, né? Mas quando você fixa no papel, o mito continua ali, mas ele continua como um fundo duplo. É como um poço que você cava no quintal e tampa o poço. O poço continua ali, a água continua ali. Ela é subterrânea, mas na superfície não é mais o poço e a água está de outra maneira, está por canos, está por torneiras, né? Quais são os seus mitos de interesse e no que eles se parecem, esses vários? Olha, eu me interesso muito pelos mitos gregos, mas me interesso ainda mais pelo que eu chamo a ágora grega aqui no Brasil, que para mim são as comunidades litúrgicas do culto afro, do culto nagô. Eu pertenço à hierarquia desse culto da Bahia. Eu sou do Axé Opoafonjá, que é uma das casas matrizes. Que é candomblé. Candomblé. Uhum. Falo um pouco da língua iorubá, né? Participo dos ritos, fui iniciado, embora morando no Rio, estou sempre lá, no terreiro. Que é onde? Em Salvador, no São Gonçalo do Retiro, no Cabula, no São Gonçalo do Retiro. E participo também, claro, tenho muito contato com todos os cultos aqui no Rio de Janeiro, sou muito ligado a isso. E acho, num livro que já vai sair esse semestre. Estamos adiantando, então. Pela Voz, chama-se Pensar Nagô.
Eu acho que o culto afro é uma filosofia, stricto sensu, com roupa de religião. Ao contrário do cristianismo, para mim é uma crença com roupa de filosofia, que é a teologia. E eu acho que não há, no entanto, uma separação radical, eu não vejo, entre Ocidente, Oriente e África. Eu acho que há pontos de encontro, há diferenças, e para mim o pensamento está nesse... O encontro se dá no ir e vir das diferenças, no vai e vem das diferenças. Não é comparativo, é interpenetração. Que eu também tenho bastante simpatia pelo candomblé, e eu estava pensando que é curioso que o candomblé realmente, como filosofia, faz todo sentido, porque salvo engano, é uma das poucas religiões que respeita claramente as outras. Você pode ser católico e frequentar o candomblé, não é? Não tem um pouco disso? Olha, eu diria que é o único, estritamente do plano de vista de crença, de religião, é a única pós-moderna que existe. É o candomblé. Por quê? E o livro fala disso, não? Qual? O livro que você vai lançar. Não. É mais estricto sensu filosofia. Mais filosofia. Mas é possível inferir isso daí do livro. Que é? Que é o seguinte, é o respeito às outras crenças. Porque não está ancorada numa verdade absoluta, não tem o mito da verdade absoluta, da verdade única. Então, as crenças dos outros, que são ancoradas em potência, isso em Yorubá se diz axé, ancorado em potência, você pode beijar a mão do Papa, sendo do candomblé. Por quê? Porque ele representa a crença de uma grande multidão do mundo inteiro. Então tem axé, ele tem potência. Ele tem potência. Ou do padre, ou do rabino, ou de quem seja. Então esse respeito, esse passeio pela crença do outro, sem a dimensão do preconceito, dá uma modernidade ao candomblé, ao culto afro, que as outras religiões, desculpe, não têm. Porque hoje nós vemos que estão ancoradas no fundamentalismo. Infelizmente. Infelizmente. E o fundamentalismo é o primado, a ditadura da verdade única. Como se a verdade do mundo, a verdade única está ali. E a verdade não é única. A verdade é consensual, ela é relativa. Toda e qualquer verdade, se não for consensual, é ditadura. O candomblé moderno. E estamos vivendo isso em várias partes do mundo. Várias partes do mundo, inclusive aqui. Pois bem. São os cultos que atacam o candomblé. Um dos estudos mais famosos sobre mitologia é a teoria do herói de mil faces, do Joseph Campbell, que afirma que os mitos, mesmo de culturas distintas, possuem similaridades entre si e funcionam como alegoria para as situações do desenvolvimento humano. Nós fomos conversar com outros estudiosos para saber um pouco mais sobre esse assunto. Vamos ver. A obra dele, e que começou a ser conhecida com esse livro, O Herói de Mil Faces, é uma obra que vai justamente revelar essa estrutura do caminho percorrido pelo herói. É na ação que o herói se conhece, é na ação que nós vamos ter que enfrentar essas dificuldades que nascem, na maioria das vezes, em nós mesmos. Toda mitologia, ela está relacionada a uma determinada cultura, a um determinado lugar. Mas existe um fator que é a universalidade do mito. Agora, tem vários problemas nessa tentativa de uma universalização de uma estrutura única, né? Porque isso é um pressuposto, né? É você já chegar com um determinado material para estudar o mito, né? Então, o outro aspecto que é muito importante hoje em dia é a psicologização dos mitos, né? A gente vive uma era muito psicologizada, uma era em que tudo se entende a partir da psicologia. Então, o que se fala muito é que, como se muito a partir de Jung, né, essa ideia de arquétipos do inconsciente coletivo. Tem muitos problemas nessa ideia, mas é uma ideia bastante difundida, né? Mas essa psicologização, ela é anacrônica, porque o grego ele pensava o seu mito como existente no mundo lá fora, né? Afrodite não é um aspecto da minha psique. Para o grego, Afrodite existe concretamente, né? Como Zeus. Como é que você enxerga essa
talvez perigosa universalização da narrativa, digamos assim? Eu não sou ante a hipótese da universalização. Portanto, eu acho que a universalização do mito é fato dos gnósticos, que viam a sabedoria universal e a partir dessa hipótese, uma sabedoria universal, então via o mesmo, naquele mesmo, que é o universo inteiro. Eu acho. Como assim? Seria o que existe uma verdade, você tem várias... A gnose significa um saber único sobre o mundo. Pouco importa se ele é racional ou irracional, e essa verdade se espalha pelo mundo inteiro. No caso do Campbell, é a figura do herói, claro, que é o caminho da trilha, né? Mas o mito não é feito só de heróis. Esse aqui é o problema. O mito não é de heróis. O mito, na verdade, a característica, se pode dizer que é universal, é a ambivalência. O mito é maior do que o sujeito, o mito é maior do que o indivíduo. Ele precisa dessa ambivalência. Ele precisa, portanto, dessa ambivalência. Ele precisa, você está lidando com o mito ao mesmo tempo com você e com uma coisa fora de você, externa a você. Você está lidando, portanto, em termos mais racionais, com o comum em você. O comum não é você. O comum é o mundo. O comum é o elo que lhe liga ao outro. Portanto, você pode até viver um mito a dois. Criar um mito. Os mitos se recriam sempre por causa dessa ambivalência. Então, de repente, duas pessoas podem estabelecer e começar uma narrativa que é mitológica sobre si mesmo. Esse mito a dois, por exemplo, é a psicanálise. A psicanálise é um mito a dois. Você tem um analista... A psicanálise é um mito a dois, vou tatuar isso. Você tem um psicanalista, tem um cliente e você começa a falar de sua própria história que não tem que ser verdadeira. Não precisa corresponder ao real. O que importa é que você traz ali, e é isso que o psicanalista vai interpretar. Isso, de algum modo, vai ajudar a você na vida real. E até o que você conta é a sua visão sobre... É a sua visão de você mesmo. E essa visão é mítica. Claro. É mitológica, é uma redução da ideia de mito, mas é um mito a dois, criado ali a dois, e pode ter uma eficácia enorme. Pode ter uma eficácia enorme sobre o seu próprio corpo, sobre sua história, sobre suas relações. Então, o mito é eficaz. O mito não é verdadeiro. O mito é eficaz. Maravilha. E a gente daqui a pouco vai falar de como o mito se reflete nas narrativas contemporâneas, que aí é o tema que eu adoro. Mas chegou a hora agora do nosso quadro Dando a Letra. Você tem um projeto legal que incentiva a leitura? Entre em contato com a nossa produção e manda o seu vídeo pra gente, que a gente vai ter prazer em mostrar aqui. A gente volta já, depois do intervalo. Oi, eu sou Irka Barrios, sou escritora, mestranda em escrita criativa na PUC de Porto Alegre e vim falar um pouquinho do meu projeto. A Boa Prosa é uma livraria virtual que se compromete a vender exclusivamente os autores independentes da literatura contemporânea brasileira. Em nosso catálogo, contamos com obras de autores que escrevem romances, novelas, contos, coletâneas de contos, crônicas, poesia e literatura infanto-juvenil. Dentro do nosso blog, nós oferecemos alguns projetos interativos. O primeiro deles, que eu gostaria de falar, se chama Sua História, em que convidamos leitores dos autores das nossas obras a enviar contos e toda quinta-feira nós selecionamos um conto e publicamos no nosso site e depois compartilhamos nas nossas mídias. O segundo projeto, que é o nosso projeto do coração, se chama Leitor Protagonista. Ele funciona da seguinte maneira: cada leitor que adquirir 2 ou mais obras do nosso catálogo recebe um conto personalizado 30 dias após a compra. Convidamos a todos a nos conhecer através do site www.aboaprosa.com.br. Olá, o Trilha está de volta e o nosso assunto de hoje são os mitos. Antes de a gente continuar o papo com o professor Muniz Sodré, nós vamos às dicas literárias da Cátia Navarro. Vamos ver. Os mitos fazem parte da nossa história brasileira e muitos deles estão em livros como este aqui, de Maria Inês do Espírito Santo, com ilustrações de Thaisa Borges.
Seiuci, a velha gulosa. Aqui nós temos a história de um índiozinho que sai da floresta, deixa sua mãe e vai pescar. Só que ele se depara com Seiuci, que come tudo que vê pela frente. Ele sai então em fuga desenfreada. Eu vou ler um trechinho para vocês. Corria, 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 corria. De dia, de noite, cansado, com muito medo, corria, corria, corria. Ele encontrou animais que o ajudaram, encontrou também animais traiçoeiros. Até que ele chega num pássaro grande, o tuiuiu, que o leva para bem longe dali. E quando ele se depara com o seu reflexo no rio, ele percebe que os cabelos estão brancos e que ele tem rugas no rosto. O tempo havia passado enquanto ele corria. Em torno do quê? Para quê? Ele segue na floresta e encontra uma velha índia e se depara com aquela que ele um dia havia deixado, sua mãe. Entre abraços e beijos, a gente percebe que no final ele tinha chegado às suas origens, ao amor e ao afeto. Como diz Maria Inês do Espírito Santo, o mito liberta. E você tem 2 romances policiais publicados, um deles está aqui, que foi o mais recente. Eu não falo nunca o último, é sempre o mais recente. É uma recente. Que é o Bagulho. Da editora Revan. Da editora Revan. E tem o Bola da Vez, que esse é dificílimo de achar. E tudo mais. Mas é curioso, porque você fala que, de algum modo, a literatura policial, essa literatura de massa, né? Literatura popular, ela de algum modo espelha mitos? Não? Como você enxerga isso? Totalmente. Elas já são mitos consolidados, mas essa é uma literatura que, diferente da literatura de grande alcance simbólico, vive das grandes divisões míticas entre, digamos, o bem e o mal, o conhecido e o inconhecido, o identificado e o não identificado. E com relação especificamente, eu vejo toda a literatura de massa atravessada por essas grandes divisões que o mito tem, entre o bem e o mal, o conhecido e o conhecido, o vilão e o herói. Né? No caso do romance policial, eu diria que se trata, desde o início, de uma literatura de identificação do sujeito. Quer dizer, alguém matou, alguém cometeu um crime. O romance, porque tem uma novela, ela parte desse fio, dessa enrolação inicial e vai desenrolando o fio. Quer dizer, a novela, na verdade, é um novelo. É um novelo que é desdobrado. Você esticado, né? Esticado como Teseu saindo do labirinto, né? Até a porta. Ora, esse desdobramento é a novela. Só que para você identificar o criminoso, ou resolver de algum modo o enigma, você se vale, no caso do romance policial, não de elementos míticos apenas, você se vale dos progressos da ciência. As impressões digitais, ou com Sherlock Holmes, a dedução, a lógica. Então, você tem um segundo elemento. No romance americano, a violência. A violência, que é o conhecimento. Então, você tem o enigma inicial, que todo mito tem, no fundo, tem um enigma, né? Que você tenta resolver. Então, o enigma, o mito de Édipo, o mito da esfinge. E você tem, ao mesmo tempo, alguma coisa pedagógica, porque você ensina sobre técnicas em andamento para resolver aquele mito. Você tem, portanto, pedagogia, você tem progresso tecnológico e você tem um mistério. Só que a grande sedução, e sim, finalmente, a questão do herói e do bandido, e do mal, a questão do bem e do mal. Esses 4 elementos são elementos mitológicos que constituem o romance policial. E nessa literatura de massa, se você pensar, você tem a história de gangster, a ficção científica. Na ficção científica é o mundo que você não conhece, ou o mundo ameaçado, porque pelo progresso técnico, cujos efeitos você está desconhecendo. Pode ser o alien que chega, mas pode ser também uma desordem do progresso técnico. A mesma coisa mítica se revela no outro plano. Na história sentimental, na história romântica. A mesma coisa, a mesma coisa. Você vai descobrir a sexualidade... Exato. De algum modo, é um acesso facilitado e quase sedutor a verdades, a possibilidades, digamos, de verdade. O Drácula, por exemplo. A questão do Drácula é um ser humano que biologicamente você desconhece.
Você não sabe o que é. Quer dizer, o Drácula original... Terror também, então. O terror é o Drácula original. Porque o Drácula é aquele sujeito que faz tudo ao contrário do que a burguesia, digamos, inglesa fazia. O sujeito que trabalha à noite, quando o operário está dormindo, sai à noite para o quê? Para chupar sangue. Mas ele chupando sangue, ele, ao mesmo tempo, isso não passa por um processo, ele absorve direito o que o sangue é resultado de proteínas e absorve de forma ambígua sexualmente, porque ele penetra com caninos, uma função fálica, mas como a mulher, ele absorve líquido vital, que é o sangue. Claro. É uma peça de ambiguidade o Drácula. E atualmente estão reduzindo o Drácula a um adolescente... Vampiro. Vampiro, magro que as meninas gostam, entendeu? É um onanista, o Drácula. É um onanista. Eu acho que domesticaram um pouco. Domesticaram o Drácula. Domesticaram o Drácula. Maravilha. Voltamos já a esse papo, porque eu quero falar um pouco mais do bagulho. Milênios depois da Grécia Antiga, depois do Iluminismo, de toda uma cultura de universalização do conhecimento, os mitos ainda têm muita força, como a gente está vendo aqui nesse papo. Então, afinal, qual é a função do mito? Por que a gente ainda conta essas histórias? Vamos conferir. Alguns autores pensam em 3 características principais do mito, né? A primeira de validar, como se fosse um estatuto, como se fosse um alvará, né, para legitimar determinada prática cultural. Então, você tem um determinado tipo de casamento, um determinado tipo de passagem de etapas, né? Como a passagem de uma certa adolescência para uma vida adulta, né? E aí, então, o mito valida, né, um determinado ritual, né? E, portanto, é ensinado naquele ritual. Depois, o mito pode ser também uma forma de explicar alguma coisa do mundo, contando a origem daquele fenômeno, né? Então, uma determinada montanha existe num determinado lugar, você tem um mito que conta a história de como que aquela montanha foi parar naquele lugar. E, por fim, você tem o puro deleite de narrar, né? Então, uma certa alegria do narrar. Os mitos, eles têm uma força ainda, especialmente nesse caráter de, ao narrar uma história, a nossa alma é transportada para aquele mundo. Então, essa narrativa do mito, ela pretende, antes de mais nada, veicular aquilo que nós chamamos de sabedoria laica, né? Ou seja, a mitologia, ela é uma fonte de consulta e eu diria, de aprendizado. A natureza não é apenas aquilo que você pode ver pelas lentes de um óculos, de um microscópio. Não, é algo que tem vida, ganha vida. E essa vida mágica, quem é que traz? Quem é que nos faz conhecer esse olhar mágico, essa experiência mágica? O mito, claro. É importante a gente ver que um mito que a gente conhece é uma das possibilidades da força daquela história de se preservar numa determinada cultura, né? Então, isso eu acho importante da gente sempre lembrar, que o mito não é nunca estanque. Ele está vivo nas pessoas que naturalmente recontam aquela história para elas mesmas. Muito bom. Então, o mito seria algo inerente ao homem, a sua capacidade de fabular, é algo que sai do homem, mas ao mesmo tempo é maior do que o homem. Sai dele, mas ao mesmo tempo, sim, do que o indivíduo, porque o mito é sempre coletivo, é sempre grupal, ele é sempre de grupo. Então, sendo de grupo, o indivíduo está no grupo. Mas, ao mesmo tempo, o grupo está no indivíduo, só que o indivíduo não pode suportar um grupo na consciência. O grupo na consciência é patológico, né? Porque o grupo tem todas as afecções, todos os defeitos, todas as virtudes que o indivíduo tem, elas aparecem no grupo. Mas no indivíduo isso não está reunido dessa forma. Então, o mito, a ambivalência dele, a sedução vem dele, que ele é maior do que o indivíduo. O indivíduo está ali, mas ele é maior. Agora, por que ele é tão sedutor? Foi essa a questão. Por que ele atrai tanto? Porque ele é sedutor. O mito é sedutor, ele nos seduz. E seduzir quer dizer desviar da verdade. É isso que quer dizer a sedução, seducere.
tirar você de sua verdade, tirar você do seu caminho. Só você sai do seu caminho por um segredo. E um verdadeiro segredo não pode ser revelado. Ele nunca se revela por inteiro. É o enigma, é essa questão. Então, é a obscuridade do mito que nos atrai. É o segredo. Porque o segredo não pode se resolver com a verdade no final. O segredo, na verdade, é a entrada de a pessoa numa relação. Mas é curioso, porque o romance policial, por exemplo, dá uma resposta no final. Trazendo o romance policial clássico, Enigma, Agatha Christie, por exemplo. Ele dá uma resposta, mas ele dá uma resposta factual. Ele não dá uma resposta de essência. O que você desfruta não é a resposta. A resposta é o que acaba o gozo. É o que acaba o desfrute. Você desfruta efetivamente do percurso para chegar lá. Portanto, você desfruta de ter entrado no segredo. Aqui está um segredo, entre nele. E aí você e o autor, vocês vão vivendo aquela dimensão de desfrute, de gozo, de viver, experienciar o segredo. Quando aquilo é revelado, acaba o gozo, acaba o desfrute. Querido, o papo está sendo ótimo. Infelizmente, o Trilha chegou ao fim. Muniz, muito obrigado pela sua presença. Eu lhe agradeço muito. Muito obrigado, eu adorei. Muito. A conversa foi ótima e eu espero vocês aqui na semana que vem com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até a próxima quinta.